Fala aí, rapaziada, bom dia. Então, mais uma aula desse estilo aí, certo? Aula 1 de ligações químicas com o tio Léo, pode crer? Bom, meninos, o pré-requisito para você ter o entendimento dessa aula é você ter passado um pouquinho pela tabela periódica, conhecer os elementos químicos, saber o que são as colunas ou famílias, os períodos, certo? E principalmente entender um pouquinho sobre o que significa energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar o elétron, que ele geralmente, ou na verdade ele sempre inicialmente vai sair da camada de valência, porque está mais longe do núcleo. E eletronegatividade é um conceito também muito interessante, que é a capacidade ou a tendência de um átomo arrancar elétrons do outro. Ele não precisa arrancar, mas é a capacidade, seria tipo a vontade que ele tem de arrancar elétrons do mais próximo. Tá legal? Então, primeira pergunta. Eu vou gravar duas seguidas agora aqui para vocês, mas para não ficar muito grande, certo? Vocês assistam, tomam água, enfim. Por que dois átomos se ligam? Quando você pensa lá na água, H2O, você tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Por que os dois caras se ligam? Certo? Por que os átomos eles não ficam sozinhos? Certo? Na natureza, assim como na nossa vida, os átomos eles buscam a estabilidade. Então a palavra que não está descrita aqui, ó, é estabilidade. O que seria a estabilidade em química, pessoal? A estabilidade em química seria a nível de energia, seria a menor energia possível, certo? Por quê, professor? Quanto mais energia cinética tem um sistema, quanto mais energia potencial, mais instável esse sistema está, ok? Então três átomos, enfim, N átomos, eles vão se juntar para ficar mais estáveis, ok? Primeira coisa. Como eles vão fazer isso? Bom, aqui ó, através de transições eletrônicas. Que é isso, professor? Eles vão trocar o quê? Elétrons. Trocam prótons? A gente já viu, inclusive, presencialmente que não, porque o número atômico ou o número de prótons é uma característica individual. Então, em situações normais, a não ser por questões de radioatividade, esse cara ganha, ou pode ganhar, pode perder prótons, enfim. Então, no nosso exemplo, a partir de agora, nós vamos estar olhando muito para a eletrosfera. Por isso, a importância da distribuição eletrônica, certo? Então, olha, o átomo ele vai, presta atenção, raciocina aí nessa sequência. O átomo ele quer ficar estável. Ele está na busca pela estabilidade. Como é que ele faz isso? Transfere elétrons. Como assim, professor? Ganha, perde, compartilha. Aonde? Ele ganha, perde, compartilha elétrons. Nessa aqui, ó, camada de valência. Qual é essa mesmo? É a última camada. Se você tem um cara que tem 4 camadas, então a quarta é de valência, ou camada N, ok? Por que os elétrons eles são transitados de lá? Porque ela está mais longe do núcleo. O núcleo tem menos poder de atração por esses elétrons. Suave? Bom, como é que eles vão transitar? Então chega o sódio, que é o Na. Obrigado, cara. Sódio, que é o Na, ele se relaciona com o cloro de que forma? O cloro vai arrancar todos os elétrons do Na. É assim? O Na fica triste, tio. Então, diferente da vida, dos nossos relacionamentos, um não fica feliz e o outro triste, certo? Ambos vão procurar ficar estáveis, ok? Um cara chamado Lewis, na verdade, dois caras, Lewis e Kossel, em estudos separados, começaram a imaginar o seguinte: por que os gases nobres, que é aquela família, a tal da 8A, certo? Ou família 0, ou grupo 18, eles são sozinhos na natureza? Se eles são sozinhos, é porque eles têm a sua estabilidade. Como é que eu posso identificar essa estabilidade? Vamos analisar esses caras. E aí eles criaram o que a gente chama, em situações normais, de regra do octeto. O octeto lembra de 8, certo? Hoje o conceito é um pouco diferente. Mas vem comigo, ó. Eu peguei os gases nobres e coloquei os 4 primeiros gases nobres aqui, ó. Hélio, neônio, argônio e criptônio. Pode crer? Tio.
Coloquei a distribuição deles em camadas. Não fiz em subníveis de energia, só para te mostrar as camadas. Ó. O hélio, acha aqui, ó. O hélio, só tem uma camada, então ele tem 2 elétrons nessa camada. Fora o hélio, você vai ter o neônio com 2 na primeira e 8 na valência. O argônio, 2, 8 e 8 também na valência. O criptônio, 2, 8, 18 e 8 na valência. Antigamente era falado que para um átomo tornar-se estável, ele precisa adquirir 8 na sua última camada. Mas nós temos alguns exemplos, como por exemplo o lítio, que fica estável, igualando-se ao hélio, o hidrogênio também, certo? Lítio, hidrogênio, eles ficam estáveis se igualando ao hélio. Então, apesar da maioria ficar estável com 8, a tendência de estabilidade é a seguinte, ó. Um átomo fica, ou ficar-se-á, toma essa mesóclise aí, ó. Estável, o Lulu vai brigar comigo aí, ó, os professores de português. Estável quando adquire a configuração, ou adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Pode crer? Então, quer dizer, quando ele ficar com 2 ou 8 na sua camada de valência. Então, pega a visão. O que um átomo se junta com o outro? Para tornar-se estável. O que ele vai fazer para tornar estável? Transferir elétrons. Ganhar, perder, compartilhar, certo? Da onde? Camada de valência, que é a mais fácil para que os elétrons transitem. De que forma? A assumir a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa é a aula 1, senhores. A partir das próximas aulas nós vamos ver o quê? As modalidades de ligações entre átomos. São elas iônicas, covalentes e ligações metálicas. Pode crer? Abraceira.